Prefeitura da cidade de Porto Ferreira enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal da cidade solicitando a criação da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Foi solicitado também que este projeto de lei fosse analisado em regime de urgência, porém foi negado pela maioria dos vereadores do Legislativo. O vereador Rômulo Ripa, do PSD, solicitou junto à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Porto Ferreira, um parecer jurídico sobre a viabilidade de questionar na Justiça Federal a legalidade da municipalização da iluminação pública. O meu pedido de parecer à Ordem dos Advogados foi feito após a chefe do Executivo local afirmar que o município não entraria na Justiça para questionar a constitucionalidade do ato regulamentador da Agência Nacional de Energia Elétrica, que transfere a responsabilidade pela manutenção da rede de iluminação pública do município, não só a Porto Ferreira, mas todos os demais, para as prefeituras e não mais para as entidades concessionárias do serviço de energia elétrica. Muitos municípios, sabendo da grande despesa que esse serviço vai gerar, entraram na Justiça Federal e garantiram aí tutelas antecipadas para que eles não tenham a obrigação de já prestar esse serviço em 31 de janeiro de 2014, como quer a agência reguladora do serviço público. Porto Ferreira, diferentemente, não optou pelo ingresso na Justiça Federal e a prefeita já mandou à casa a criação de uma CIP, uma contribuição para custeio da iluminação pública. Eu acho que antes de onerar o contribuinte, mais uma vez, a população, antes da população ser a parte mais fraca dessa relação entre poder público e contribuinte e criar essa espécie de taxa, essa contribuição que iria na conta de energia para todos os consumidores pagarem, eu acho que seria muito legal, legítimo por parte do município questionar o ato como outros municípios têm feito e até mesmo mostrar a força, a necessidade de que Porto Ferreira, junto dos demais municípios do país, estão querendo barrar esse desmando do governo federal. Eu já antecipei meu posicionamento, eu sou favorável a essa ação no judiciário para que nós possamos combater esse desmando, como foi dito, e não querer criar a contribuição. Aí sim, daqui a alguns anos, depois de corrido todas as instâncias, se a sentença for negativa para os municípios, o que eu duvido muito pela força dessa bandeira, aí sim pensar na criação de uma taxa, de uma contribuição, o que quer que fosse. Mas não como primeira solução, mas como última, porque outras existem nesse caminho. O parecer da Ordem dos Advogados foi pela viabilidade dessa ação, dizendo que é grande a chance de Porto Ferreira, assim como os outros municípios, ter sucesso na Justiça Federal e barrar esse desmando da agência reguladora. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Porto Ferreira, Dr. Francisco Jorge Andreotti Neto, falou sobre o parecer expedido. No dia 5 de novembro de 2013, o vereador Rômulo Ripa pediu para a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Porto Ferreira um parecer jurídico sobre a possibilidade de ingressar com uma ação judicial contra a Resolução 414 da ANEEL. Bem, com esse pedido em mãos, eu formei uma comissão com advogados renomados da cidade de Porto Ferreira. Pedi para o Dr. Gustavo de Freitas, para o Dr. Davi Zadar Barroso e o Dr. Antônio Marcos Pinto Borelli. Eles emitiram um parecer que foi enviado ao vereador, ao chefe do Legislativo e ao chefe do Executivo, informando que existia uma possibilidade muito grande de êxito em ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução da ANEEL, como outras cidades já fizeram e tiveram êxito. O pedido do vereador foi apenas um parecer, e foi isso que foi feito. Mesmo porque, Osni, se o pedido fosse que a ordem ingressasse com uma ação judicial questionando essa resolução, não compete à subseção. A subseção não tem legitimidade para isso. Nos termos do artigo 54, inciso 14, do Estatuto da Advocacia, compete somente ao Conselho Federal ingressar com ações diretas de constitucionalidade. Por isso, a subseção de Porto Ferreira não tem legitimidade para ingressar, até porque não foi esse o pedido do vereador. O pedido foi apenas por um parecer jurídico, pedindo a informação se seria viável ou não o ingresso com ação judicial. Somente isso. A subseção de Porto Ferreira não tem competência para ingressar com essa ação judicial. Mas eu deixo aqui já o meu recado
para o Executivo, se o Executivo necessitar de qualquer auxílio para ingressar com uma ação judicial, se o parecer que foi enviado não foi suficiente, a comissão que foi formada para emitir esse parecer está à disposição para auxiliar o Executivo numa propositura de uma ação judicial. E gostaria de deixar claro que a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Porto Ferreira não tem nenhum tipo de interesse político partidário. Esse parecer foi firmado com fundamento na legislação, tá certo? E na jurisprudência dominante. Por isso eu quero deixar bem claro que somente a OAB somente relatou o que determina a legislação, nada mais, sem nenhum tipo de interesse político. O procurador-chefe da Procuradoria Administrativa da Prefeitura de Porto Ferreira, Dr. Guto Ramos, também comentou sobre o projeto de lei da criação desta contribuição. A CIP é Contribuição de Iluminação Pública. Ela tem previsão constitucional, certo? E agora está regulamentada ou está criada pela Resolução 414/2010 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa contribuição é para que o município deva obrigatoriamente ser o responsável, ou seja, o serviço de manutenção de iluminação pública será municipalizado. As concessionárias, as permissionárias de serviços de energia elétrica não mais executarão esse serviço. Cabe agora ao município executá-los. Eu acho imprescindível que o Legislativo aprove esse projeto de lei para que o município possa, a partir de 2014, promover as cobranças necessárias ao custeio desses serviços. Evidentemente, que havendo depois, numa ação judicial, a antecipação da tutela ou a liminar, o Executivo se compromete com o Legislativo a mandar um projeto de lei suspendendo a eficácia dessa cobrança, até que haja uma decisão final sobre o assunto. Mas, independentemente do município de Porto Ferreira ingressar ou não em juízo, tratando-se de uma decisão que o Supremo irá proferir em final instância, ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela atinge todos aqueles que estão envolvidos, independente de ele haver ingressado ou não com uma medida. Por exemplo, digamos que o município de Araras, que eu sei que já ingressou com uma medida judicial, tenha lá a sua liminar mantida e depois apreciada pelo Supremo e dizendo que realmente a ANEEL não tinha essa competência, esse efeito vai se estender a todos os demais municípios, não obstante eles não tivessem entrado com a ação judicial para essa finalidade. Doutora, a Ordem dos Advogados do Brasil sob seção de Porto Ferreira, ela tem autonomia jurídica para mover uma ação ou para pedir alguma situação jurídica? Embora tenha a subseção personalidade jurídica, ela não tem a capacidade postulatória, isso em razão das normas regimentais do seu próprio estatuto. Não obstante isso, tá, ela elaborou um parecer e nos remeteu à Procuradoria, somos muito gratos em relação a isso, nos deu também subsídios, embora já tenhamos colacionados outros, mas é sempre bem-vindo. Mas poderá a subseção daqui remeter o procedimento para o Conselho Seccional ou a Direção Seccional do Estado de São Paulo. E essa sim tem competência para ajuizar a ação correspondente. Se entender que não, por se tratar de um órgão federal, o órgão estadual da Ordem dos Advogados do Brasil envia essa solicitação ao Conselho Federal da Ordem e lá tem capacidade postulatória para entrar diretamente em Brasília com ação direta de inconstitucionalidade. Um tributo ele não pode ser criado e cobrado no mesmo exercício, no mesmo ano. Portanto, se aprovado o projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo Ferreirense ainda no ano de 2013, ele poderá ser cobrado no exercício de 2014. Todavia, se o projeto for somente remetido ou apreciado ou aprovado em 2014, ele só poderá ser instituído, ou seja, cobrado dos contribuintes no exercício subsequente, em 2015. Desta forma, se houver revogação da medida ou manutenção da legalidade e constitucionalidade da Resolução 414 da ANEEL, a Prefeitura, durante todo o exercício de 2014, ela não poderá cobrar do contribuinte e terá que arcar com essa despesa, e a gente sabe que ela não tem fundo e não tem recurso disponível para esse fim. É imprescindível que haja aprovação esse ano para que o projeto se torne, a prefeita o sancione, né, e transforme ele em lei, seja publicado esse ano para que ele possa ser instituído e cobrado a partir de 2014. Que a população fique bastante esclarecida de que não se trata de um invencionismo da Prefeitura de Porto Ferreira.
Essa é uma determinação que veio de uma agência reguladora de nível federal, portanto, do governo federal, hoje que a gente diz é lá em Brasília, né? Então essa determinação vem de lá via oblíqua, né, ou pelo viés da ANEEL, que é a agência reguladora, que determina que os municípios assumam esse serviço. Tá? Então, portanto, que a população fique bastante consciente de que não se trata de uma criação do município de Porto Ferreira, mas sim uma sujeição a uma determinação que veio do governo federal via a ANEEL. Da cidade de Porto Ferreira, Osni Martins para a TV Mix Regional.